Cumprimentos, irmão, na paz do Senhor. Amém? Peço que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 5. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 5, dos versos 22 ao 24. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Vamos orar. Pai Santo que está no céu, Deus Todo-Poderoso, neste momento, Senhor amado, estaremos, Senhor, falando, Senhor, da Tua palavra, Pai. Convidamos a Ti, Espírito Santo de Deus, que Tu permaneça conosco, Pai, nos ensinando, Senhor, através da Tua palavra, Pai. Que Tu venha, Senhor, preparar o nosso coração, a nossa mente, meu Deus, para que nós possamos compreender, Senhor, a Tua palavra nesta noite, Senhor, e que nós possamos sair daqui, Senhor, com aprendizado, meu Deus amado, que as nossas famílias, Senhor amado, elas possam ser restauradas de fato, meu Deus, pela Tua presença, meu Pai eterno, que, Senhor amado, nesta semana, Senhor amado, nós possamos ouvir testemunhos, meu Deus, de que Tu, Senhor, transformou vidas, meu Deus, neste lugar, Pai eterno. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém? Nosso tema da mensagem, aí primeiro a gente tem aqui, família restaurada. E para ter esse tema, é porque as famílias elas estão com algum problema, né? Para se pedir assim, uma família restaurada é porque ela precisa, né, que Deus restaure ela. O tema da nossa mensagem é onde você tem buscado solução. Nós vamos analisar aqui através dessa passagem bíblica da história de Jairo. É uma passagem bem conhecida de toda a igreja, até dos nossos visitantes também. Uma passagem bíblica bastante conhecida pelos nossos irmãos e amigos. Qual é a família que não está enfrentando um problema nesta noite? Levanta a mão. Quem é a família que não tem um problema dentro de casa, no lar familiar? Nenhuma, né? Todos nós enfrentamos algum tipo de problema dentro do nosso lar. Vivemos tempos em que as famílias elas estão sendo atacadas por todos os lados, de diversas maneiras. Acredito que nunca vimos uma geração de pais tão ansiosos, estressados, né, em busca de alguma solução para melhorar o problema que tem ficado dentro do seu lar. Muitos de pais, famílias, né, eles procuram recursos, procuram solução nos seus recursos, muitos fazem até viagem, né, para ver se melhora o problema. Muitos vão até em busca de bruxarias e feitiçarias para tentar amenizar o problema de dentro de casa. Mas, no final, acaba não encontrando. E nós vamos analisar aqui sobre a vida de Jairo. Jairo, ele tinha um grande problema dentro do seu lar. Ele precisava de socorro. E qual foi a atitude deste homem diante daquele problema que ele estava enfrentando dentro da sua casa? Nós vamos aprender aqui algumas atitudes com Jairo, sobre a vida de Jairo. A primeira atitude é que Jairo ele procura Jesus. Para tentar solucionar o problema que está dentro da sua casa, ele procura Jesus. Jairo, ele era um chefe da sinagoga.
e, como tal, ele era responsável pela administração da sinagoga, presidia o conselho e os conselheiros, era o responsável pelo bom funcionamento de tudo, desde a direção do culto, a delegação das obrigações de cada um para a manutenção da ordem. Contudo, nós encontramos este homem procurando Jesus, não por uma situação relacionada ao seu trabalho como chefe da sinagoga, mas por uma necessidade familiar. Sua filha estava doente, e naquele momento ela era a sua prioridade. Jairo coloca sua família como prioridade naquele momento. Jairo vai a Jesus levando a sua causa desesperadora. O desespero de Jairo levou a Jesus com um senso de urgência. Jairo tinha uma causa urgente para levar a Jesus. Sua filhinha estava à beira da morte. E não era qualquer filho, né? Era sua única filha. Jairo tinha apenas aquela mocinha como sua filha. E, segundo o que a gente estuda, né? Quando a moça completava 12 anos, já era o tempo que ela estava sendo preparada para o casamento. Já estava começando ali procurar um noivo para ela. Então, imagina Jairo, vendo a sua única filha, por onde a sua linhagem poderia durar por anos, está ali à beira da morte. Então, se aquela menina viesse a morrer, o nome da sua família também acabaria ali, porque não ia ter continuidade da família de Jairo. Todos os outros recursos para salvar a menina haviam chegado ao fim. Jairo, então, busca Jesus como um profundo senso de urgência. O sofrimento, muitas vezes, pavimenta o nosso caminho para Deus. A aflição é frequentemente a voz de Deus. As aflições tornam-se fonte de bênção quando elas nos levam a Jesus. Jairo, ele foi um pai que ele soube a quem recorrer naquele momento. Aquele momento que ele estava tão precisando para solucionar o problema dentro da casa dele. E, às vezes, a gente pensa que o problema que nós estamos enfrentando dentro do nosso lar, muitas vezes é até para nos distanciarmos, né? Mas, quando nós olhamos com sabedoria, quando nós olhamos pelos olhos da fé, esses nossos sofrimentos, eles tornam-se fonte de bênção, porque eles nos levam até Jesus. É o momento quando nós nos colocamos diante de Jesus, nós nos prostramos diante de Jesus, entregando a nossa causa a Ele. Nós vimos aqui que Jairo, ele primeiro procura. Se vocês perceberem aí, eu peço que vocês não fechem a Bíblia de vocês, para poder vocês não se perderem na leitura. Aqui a Marcos vai dizer que Jesus estava voltando de um barco, né, em um barco de uma outra margem do rio. E uma grande multidão se reunia ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga. Então Jairo, ele sai da sua casa, ele não fica de braços cruzados, ele levanta e toma uma decisão de ir até Jesus. A segunda atitude de Jairo é que ele vence barreiras para chegar até Jesus. Diz aqui que Jairo era dirigente da sinagoga. E nessas alturas, os judeus eles já estavam ali preparando um plano para matar Jesus. Imagina Jairo sendo o representante da sinagoga, né? Nós sabemos que na sinagoga era lá onde os judeus eles se reuniam para ler a Torá, para ensinar os seus filhos, né? E Jairo, ele era chefe de uma dessas sinagogas. E eu imagino que ele devia ouvir aquele plano arquitetado, né, para prender Jesus, para matar Jesus. E ele sabia que no momento em que ele se colocasse de pé para ir até Jesus, com certeza ele ia criar inimizades, né, com o povo lá dele, lá da sinagoga. Mas Jairo, como eu falei aqui, ele coloca a sua família como prioridade. Ele se levanta, mesmo que isso venha causar perda de alguns amigos. Ele se levanta e vai até Jesus, vencendo essas barreiras. Jairo precisou vencer 2 barreiras antes de Jesus. A primeira, a barreira da sua posição.
Jairo era chefe da sinagoga, um líder na comunidade. A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para ler o livro da lei, os salmos e os profetas, aprendendo e ensinando seus filhos o caminho do Senhor. Jairo era responsável pelos serviços religiosos no centro da cidade no sábado e pela escola e tribunal de justiça durante o restante da semana. Então, a vida de Jairo era para a sinagoga, era trabalhar na sinagoga. Ele supervisionava o culto, cuidava dos rolos das escrituras, distribuía as ofertas e administrava o edifício onde funcionava a sinagoga. O líder da sinagoga era um dos homens mais importantes e respeitados da comunidade. A posição religiosa, social e econômica de homem, entretanto, não o livra do sofrimento. Para a gente ver que, acho que foi a irmã Gesimara, né, que falou ainda há pouco, que não é porque nós somos crentes, não é porque que nós estamos quase todos os dias aqui na igreja, que nós não sofremos tribulações no nosso lar, né? Nós não somos livres disso. E a gente vê aqui Jairo, um homem que vivia praticamente dentro da sinagoga, lendo a palavra de Deus, ensinando para os seus filhos, para os seus alunos, né? Mas o sofrimento, a enfermidade chegou dentro da sua casa. Jairo era um líder rico, influente, mas a enfermidade chegou à sua casa. Seu dinheiro e sua influência não conseguiram manter a morte do lado de fora da casa de Jairo. Os filhos dos ricos também ficam doentes e morrem. A morte vem aos casebres, aos palácios, aos chefes, aos servos, aos ricos e aos pobres. Somente no céu a doença não pode entrar. Jairo despojou-se dos seus predicados e prostrou-se diante de Jesus. Jairo, a gente aprende com ele que ele se desfaz de toda a sua posição, de toda a sua riqueza, e vai para atrás de Jesus, para que Jesus possa solucionar o problema da sua filha. Ele sabe que somente Jesus pode dar a saúde da filha dele. Muitas vezes o orgulho pode levar um homem a perder as maiores bênçãos. Imagina se o orgulho de Jairo tivesse falado mais alto, né? Se ele se importasse com toda aquela pompa que ele tinha e não tivesse ido. Teria sido muito pior, né? Talvez essa história nem estaria aqui na Bíblia. Mas, como tudo é conforme a vontade do Senhor, e hoje nós louvamos a Deus, porque isso tem trazido ensinamento para a nossa vida, né? É motivo de nós glorificarmos mesmo ao nosso Salvador. A segunda barreira que Jairo quebra é a posição dos líderes religiosos. A essas alturas, os escribas e fariseus já se mancomunavam com os herodianos para matarem Jesus. Isso está lá em Marcos, capítulo 3, verso 6. Se vocês quiserem confirmar, está lá. Que eles estavam já preparando o plano. Olha, aqui fala assim. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Para a gente ver como Jairo, ele toma essa iniciativa mesmo sabendo do risco que ele estava correndo. Mas isso não impediu Jairo de ir até Jesus. A terceira atitude que nós aprendemos com Jairo é que ele prostrou-se aos pés de Jesus. Se você vê aí, no verso 22, diz assim: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. E continua no verso 23, e lhe implorou insistentemente. Jairo, ele se prostra diante de Jesus. Ele se humilha diante de Jesus. Nós vemos aqui 3 fatos marcantes sobre essa atitude de Jairo. Primeiro, ele se humilha diante de Jesus. Ele se prostra e reconhece que está diante de alguém maior do que ele, do que os líderes judaicos, do que a própria sinagoga. Reconheceu o poder de Jesus, prostrou-se e nada exigiu, mas pediu com humildade. Ele se curvou e não expôs seus predicados, nem tentou tirar proveito da sua condição social ou posição religiosa. Não há lugar na terra mais alto do que aos pés de Jesus. Eu gosto muito dessa frase, porque não há, irmãos,
Não tem nada do que a gente possa conseguir aqui nessa terra que torne isso mais alto do que alguém estar ali diante dos pés de Jesus. Cair aos pés de Jesus é estar de pé. Aquele que cai aos seus pés, um dia estarão à sua destra. Então, quando nós nos curvamos diante de Jesus, reconhecendo quem Ele é, aquilo que está garantido para nós, isso ninguém pode roubar. Quando nós reconhecemos a soberania de Jesus. Em segundo lugar, Jairo clamou com perseverança. Nós vimos ontem no testemunho da irmã Derlene que ela não desistiu, né, do seu filho Júnior. Ela clamou. Foram anos ela clamando. Imagina se ela tivesse desistido, né? Ela insistiu, batendo na porta de Jesus, batendo a porta de Deus para que o Senhor ele pudesse solucionar o problema dela. Quanto vale a gente insistir? Insistir em bater na porta de Jesus. Porque eu tenho certeza que não tem uma batida, um clamor que a gente faça que passe despercebido diante dele. A palavra do Senhor diz que as mãos deles não está encolhida para os seus filhos, nem os seus ouvidos tapados, para que eles não ouçam nosso clamor. Então, aquele homem, ele insiste com Jesus. Isso mexeu bastante comigo quando eu estava lendo, que além de ele se humilhar, se prostra ali, ele insistiu. Eu imagino a cena, Jesus chegando do outro lado, Jesus tinha acabado de libertar um homem de demônios, né, de legiões de demônios, e Jairo chegando lá, insistindo que Jesus viesse, porque sua filhinha estava à beira da morte. Ele persevera na oração, ele tem uma causa e não está disposto a desistir dela. Não reivindica seus direitos, mas clama por misericórdia. Ele não confia em seus méritos, mas se prostra aos pés do Senhor. Em terceiro lugar, Jairo clamou com fé. Não há nenhuma dúvida no pedido de Jairo. Ele crê que Jesus tem poder para levantar sua filha do leito da morte. Na fala de Jairo não tem nenhuma dúvida que possa dizer que Jairo ele estava com dúvida de que Jesus podia curar a filha dele. Ele diz assim, minha filhinha está morrendo, vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Ele não diz assim, talvez ela vai ser curada, não, para que ela seja curada e viva. E vê a fé deste homem. Ele crê que Jesus tem poder para levantar sua filha do leito da morte. Ele crê firmemente que Jesus tem a solução para a sua urgente necessidade. A fé de Jairo germinou no solo do sofrimento. Foi severamente testada, mas também amavelmente encorajada. Então, nós vemos aqui que Jairo, ele se prostra diante de Jesus, e nessa atitude dele, ele se humilha, ele clama com perseverança e clama com fé. Você que está enfrentando um problema lá na sua casa, se humilhe diante de Jesus. Insista em bater nas portas de Jesus, na porta de Jesus. Não desista de orar, não desista de clamar. Porque Jesus, ele sabe o momento certo de trazer vida àquilo que já está quase à beira da morte. De renovar, de restaurar nossas famílias. A quarta atitude de Jairo, Jairo ele leva Jesus para casa. Ele tanto insiste que leva Jesus para a sua casa. Ele insistiu e conseguiu levar Jesus para dentro do seu lar. Destacamos aqui algumas verdades nesta passagem. Nós vamos ler aqui no capítulo 24, diz assim, Jesus foi com ele. Em primeiro lugar, quando Jesus vai conosco, podemos ter a certeza de que ele se importa com a nossa dor. Jesus, ele sempre se importa com as pessoas. Ele fez uma viagem pelo mar revolto, à região de Gadara, para libertar um homem louco e possesso. Quando você chegar aí na sua casa, é só você verificar os versículos anteriores, que Jesus foi até Gadara só para libertar este homem. Ele nem chegou a entrar na cidade. Ele encontrou com aquele homem e libertou. Agora ele caminha espremido pela multidão para ir à casa do líder da sinagoga.
Mas no meio do caminho, Jesus para a fim de conversar com uma mulher anônima e libertá-la do seu mal. A gente vê aqui, essa também é uma da história bem conhecida, né? Os irmãos sabem, da mulher do fluxo de sangue. Então, é nesse caminho, quando Jesus está indo para a casa de Jairo, que esta mulher vem e toca no manto de Jesus e é curada, né? A Bíblia relata que ela vinha sofrendo há 12 anos de uma hemorragia. E ela cria que se ela somente tocasse na orla do manto de Jesus, ela seria curada. E isso de fato aconteceu, né? Aquela mulher foi curada. As 3 palavras de Jesus neste episódio é que fazem toda a diferença. A palavra da fé, não temas, crê somente. Era fácil para Jairo crer em Jesus enquanto sua filha estava viva. Mas agora a desesperança havia batido a porta do seu coração. Quando a circunstância foge do nosso controle, também somos levados a desistir de crer. A palavra da esperança, a criança não está morta, mas dorme. A menina levantou-se não apenas da morte, mas também da enfermidade. Então, quando Jesus ele para acudir aquela mulher, para conversar, né? Eu imagino Jairo lá, né? Se perguntando, Jesus não está vendo que eu estou com pressa? Ele não viu que eu insisti com ele, que ele viesse, porque a minha filha está precisando, é com urgência, né? De ele vir até meu lar. E Jesus, ele para. Mas tudo é com propósito. Jesus, ele não faz nada fora do controle dele. Nada que Jesus faz é em vão. Tudo é para mostrar, para nos ensinar. Em segundo lugar, quando Jesus vai conosco, o imprevisto dos humanos não podem frustrar os propósitos divinos. Enquanto a mulher hemorrágica recebia a graça, o pai da menina moribunda vivia o inferno. Jairo deve ter ficado aflito quando Jesus interrompeu a caminhada à sua casa para atender uma mulher anônima no meio da multidão. Seu caso requeria urgência. Ele não podia esperar. Mas Jesus não estava tratando apenas da mulher enferma, mas também de Jairo. A demora de Jesus é pedagógica. Às vezes, sempre eu falo isso lá em casa, né? Converso com a Joselma, que quando a gente não está descansando na vontade de Deus, quando a gente não está confiando no agir de Deus, aquilo impede de a gente enxergar o propósito de Deus com a tribulação, com aquilo que nós estamos passando dentro do nosso lar. Quando a gente está aflitos, quando nós estamos desesperados, isso nos impede de ver. Tem um hino que diz que para a gente sair do lugar onde limita a nossa visão. E isso é muito verdade. Quando a gente se desespera, algo limita a nossa visão de enxergar o propósito de Deus. Aí, quando Deus faz, e isso é graça do Senhor, porque mesmo às vezes nós não confiando, não descansando, o Senhor vai lá e faz. Aí nós olhamos para trás e vemos qual era o propósito dele com aquilo. Mas quando a gente descansa, quando a gente confia plenamente, nada embaraça a nossa visão. A Bíblia diz que nós vivemos por fé e não por vista, né? É por isso que muitas vezes nós falhamos. Por isso que muitas vezes nós até adiamos algo de acontecer. Porque a gente se precipita, a gente se desespera. A aflição do nosso coração rouba muitas vezes a fé. Mas nós vemos aqui que a demora de Jesus ela é pedagógica. Nós precisamos aprender com o silêncio, com a demora do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, quando Jesus vai conosco, não precisamos temer as más notícias. Jairo recebe o recado da sua casa. Sua filha já morreu. Agora é tarde. Não adianta mais incomodar o mestre. Na visão daqueles amigos, a esperança havia se esgotado. Eles pensaram, há esperança para vivos, nenhuma para mortos. Imagina Jairo recebendo agora essa notícia, né? Não adianta você incomodar mais o mestre, porque a sua filha ela já está morta, não tem mais esperança. Acabou, né? Volta para casa para preparar o funeral e deixa de incomodar o mestre. A causa ela parecia perdida. Jairo agora devia estar atordoado e abatido. A última faísca de esperança foi arrancada do seu coração. O mundo desabou sobre sua cabeça.
Vocês podem até dizer que eu estou aqui exagerando, mas quem é pai imagina você receber essa notícia de que seu filho está morto. Imagina como Jairo não ficou desesperado, porque Jairo ainda não conhecia totalmente o que Jesus podia fazer, até onde o poder de Jesus podia ir. Para ele, Jesus era uma espécie de curandeiro, talvez, porque ele confiava que ele poderia restabelecer a saúde física da sua filha. Mas como agora ela estava morta, ele ainda não conhecia o poder de Jesus. Mas Jesus, sem acudir às palavras dos mensageiros que vinha da casa de Jairo, não reconheceu a palavra da morte como palavra final. Contrapôs-lhe a palavra da fé e disse: não temas, crê somente e ela será salva. Na hora que os nossos recursos acabam, Jesus nos encoraja a crer. As más notícias podem nos abalar, mas não abalam o nosso Senhor. Elas podem pôr, enfim, os nossos recursos, mas não o recurso de Jesus. Jesus disse a Marta uma vez: se creres, verás a glória de Deus. As nossas causas irremediáveis e perdidas têm solução nas mãos de Jesus. A morte é o rei dos terrores, mas Jesus é mais poderoso do que a morte. As chaves da morte estão em suas mãos, segundo Apocalipse, capítulo 1, verso 18. A palavra de Jesus ainda deve ecoar em nossos ouvidos. Não temas. Crê somente. No meio da crise, a fé tem de sobrepor as emoções. C.S. Lewis, ele diz que o grande inimigo da nossa fé não é a razão, mas as nossas emoções. Como eu falei ainda há pouco, quando nós deixamos as nossas aflições, nossas emoções falar mais alto do que a nossa fé, a gente só vive desesperado, como que não tem esperança. Mas quando nós confiamos plenamente no Senhor, o nosso coração ele acha quietude. Em terceiro lugar, quando Jesus vai conosco, não precisamos nos impressionar com os sinais da morte. Os que estavam lamentando, aqueles que informaram Jairo, e os próprios pais sabiam que a criança estava morta. A morta ali ela já tinha sido detectada. A menina estava sim morta. Jesus disse que ela estava apenas dormindo, pois ele fez um prognóstico teológico e não um diagnóstico físico. Jesus, ele tem um hino que diz que ele vai além da medicina, né? Ele é poderoso para fazer as causas mais impossíveis aos nossos olhos. Muitos dizem que a morte é o fim, mas a morte não é permanente. Do ponto de vista de Deus, é um sono para qual um despertar. Mas Jesus promete mais do que isso. Embora a menina estivesse morta, sua condição não era mais permanente do que o sono. Ele iria trazê-la de volta à vida. O culto à morte é declarado sem sentido. A morte é denunciada. Ela morreu. É uma palavra a qual Deus não se curva. Deus não é Deus dos mortos, Ele é Deus de vivos. Porque para Ele todos vivem. Nós olhamos para uma situação e dizemos, não tem jeito. Colocamos o selo da desesperança e dizemos, impossível. Então somos tomados pelo desespero e a nossa única alternativa é lamentar e chorar. Mas Jesus olha para o mesmo quadro e diz, é só mais um instante, isso apenas é passageiro. Ainda não é o fim. Eu vou estancar suas lágrimas, vou aliviar sua dor, vou trazer vida nesse cenário de morte. Jesus, ele é a nossa esperança, irmãos. Seja para qual for o problema que nós estamos enfrentando dentro da nossa casa. Em quinto lugar, Jesus, quando ele vai conosco, a morte não tem a última palavra. Os mensageiros que foram com Jairo e a multidão que estava em sua casa pensaram que a morte era o fim da linha, uma causa perdida, uma situação irremediável. Mas a morte também precisa bater em retirada diante da autoridade de Jesus. O que estava na casa de Jairo riram de Jesus, não sabia do Deus vivo, por isso riram o riso da descrença. Mas Jesus entrou na risada e expulsou. Diante do coral da morte, ergueu-se o solo da ressurreição, tomando pela mão da menina e disse, menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer.
Isso é muito maravilhoso, irmãos. Por que Jairo alcançou essa graça de Deus? Porque ele se levantou de onde ele estava, ele não se curvou diante do problema que estava dentro do lar dele, ele se levantou e foi até Jesus. Ele sabia a quem recorrer. Ele sabia que mesmo se ele recorresse à sinagoga, aos seus professores, né, à sua autoridade, à sua comunidade, isso jamais poderia resolver o seu problema. Poderia até levar um médico, mas trazer aquela menina de volta à vida, jamais isso ia acontecer, porque somente Jesus podia ressuscitar ela. E diante disso, como tema da mensagem, onde você tem buscado solução? Onde nós temos buscado solução para os nossos problemas? Muitas vezes a gente até procura um amigo para desabafar, né, para ver se alguém nos aconselha a tomar uma decisão, a encontrar a solução para o nosso problema. Mas o ser humano, ele é falho, assim como nós. Mas quando nós colocamos a nossa esperança em Jesus, quando nós buscamos Jesus para dentro da nossa casa, o nosso problema ele é solucionado. Aqui, na Bíblia, diz que Jesus ele tem poder sobre a doença e sobre a morte. Eu acredito que aqui, em nome de Jesus, não tem ninguém com filho à beira da morte. A morte física. Mas a morte espiritual, isso é uma realidade dentro da nossa igreja. Às vezes, até mesmo nós, pais, estamos passando por morte espiritual. Tem a passagem de Ezequiel, que fala, né, sobre os vales de ossos secos. Quando nós olhamos para essa situação, a gente vê que Deus ele é poderoso, ainda que esteja só osso. Jesus ele é poderoso para trazer a vida. Basta somente a gente crer e trazer Jesus para dentro da nossa casa. E Jesus, ele não é alguém que você vai lá num posto de saúde, você vai numa clínica e marca uma consulta com ele. E você vai pagar. É totalmente de graça, irmãos. E a hora que a gente quer, a gente pode falar com ele. Basta apenas nós humilharmos diante dele, pedirmos em oração, clamar a ele, que ele solucione o problema da nossa família. Que ele é fiel. Ele é fiel quando nós aceitamos dentro do nosso coração com verdade. Jesus, em nenhum momento ele vai virar as costas para os seus filhos. Porque ele sabe o quanto nós necessitamos dele. E Jairo, logo no início, ele tinha uma fé natural de que Jesus ele podia restaurar a saúde da filha dele. Mas Jesus não queria somente mostrar para Jairo que ele era poderoso para repreender a doença. Ele queria mostrar para Jairo que ele era o Senhor prometido, o Messias prometido, que vinha para trazer esperança de uma vida eterna. Não era só uma vida passageira, mas uma vida eterna. É por graça que Jesus se mostra isso para Jairo, não que Jairo pedisse. Jairo pediu para ele curar a filha dele. Mas Jesus foi além do pedido de Jairo. E é exatamente isso que ele quer para a nossa vida. Ele não quer apenas nos curar fisicamente, mas ele quer principalmente curar as nossas enfermidades espirituais. Não foi para curar nossas enfermidades físicas que ele morreu lá na cruz do Calvário. Foi para nos dar vida com abundância, uma vida eterna por toda a eternidade. E às vezes nós vemos, a gente vem para a igreja, a gente traz o problema lá de casa, né, coloca diante de Jesus. O pastor Jean André sempre fala, e depois a gente chega em casa, torna a pegar aquele problema de novo. Aí está lá se preocupando novamente com o problema, né? Parece que a gente fica brincando, de Senhor, eu estou entregando a minha causa diante de Ti, estou entregando o meu problema. Aí quando chega lá em casa, você fica descabelado, né? Preocupado, pegando de volta o problema. Está fazendo de Jesus um brinquedo. Jesus ele não é nosso brinquedo, Jesus ele é o nosso Salvador. Ele é digno de toda a nossa confiança. Quando nós colocamos o nosso problema diante de Jesus, a gente tem que ter fé, assim como Jairo teve fé. Ele creu que Jesus podia solucionar o problema dele. E ele não pegou de volta. Ele foi até o fim. Quando Jesus disse crê, quando as esperanças de Jairo tinham acabado, Jesus disse crê,
somente crê. Então Jairo deixa que Jesus faz conforme a sua vontade. E é isso que a gente tem que fazer, irmãos, é deixar nas mãos de Deus e crer que Jesus, Ele faz. A palavra de Deus diz que Ele faz além daquilo que a gente pede ou imaginamos. Ele é poderoso para fazer qualquer que seja o problema, Ele é poderoso para solucionar. Mas, além dos problemas físicos, pessoais que nós temos dentro do nosso lar, eu aconselho a vocês a colocar a sua vida espiritual diante de Deus. Porque por mais que a gente esteja esbanjando saúde física, mas se nós estivermos longe do Senhor, isso não vale nada. A palavra do Senhor diz que não adianta o homem ganhar a sua vida toda, a sua vida inteira e perder a sua alma. Jesus, ele morreu para que a gente pudesse ser salvo, para restaurar a nossa vida espiritual, para consertar aquilo que o pecado havia lá no início, esculhambado tudo, né? Quebrado tudo. Jesus, ele restaura, ele morre lá na cruz do Calvário para restaurar a nossa vida com Deus, com o Pai. Para concluirmos aqui, se você quer ser um pai ou uma mãe como Jairo, com as mesmas atitudes de Jairo, tenha consciência da família. Tenha consciência da sua família. Jairo, quando ele viu onde achar a solução para o problema da sua família, ele passou por cima das barreiras. Ele foi até Jesus, ele não ligou para a sua posição social, ele não ligou para os judeus, para os fariseus, ele não ligou. Ele não ligou nem mesmo para as pessoas que, quando ele chegou lá na casa dele, disse, não entra mais. Sua filha não tem mais jeito. Mas Jairo, ele deixou que Jesus fizesse conforme a sua vontade. Saiba que a quem recorrer em meio às crises, todos os dias, leve Jesus para casa. Aliás, não deixe Jesus sair de dentro da sua casa. Porque não queremos ficar como a igreja de Laodiceia, né? Que tinha tudo, mas Jesus estava do lado de fora daquela igreja. Às vezes a gente vem para a igreja, cantamos para Jesus, pregamos para Jesus, mas Jesus está muito longe de dentro do nosso coração, dentro da nossa casa. Então, que nós possamos ter as mesmas atitudes que Jairo. Jairo, ele vai até Jesus, Jairo, ele vence as barreiras, Jairo, ele se prostra diante de Jesus, Jairo, ele insiste com Jesus e Jairo leva Jesus para dentro da sua casa. E ele vê o resultado, que a sua filha é ressuscitada e a sua linhagem, né, a sua família, ela não acaba ali. Mas ela serve de testemunho hoje para nós. Ela veio para aqui na Bíblia Sagrada, para que hoje ela viesse nos consolar, ela viesse nos admoestar como seguir, como tratar a nossa família, como ser prioridade, né, a nossa família diante de Jesus. Então, irmãos, que nós possamos crer nessa noite, seja qual for o problema, entregue para Deus. E, acima de tudo, entregue a sua vida espiritual às mãos do Senhor Jesus, às mãos do Espírito Santo, que Ele é poderoso para transformar nossas vidas. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.